Você já se sentiu frustrado alguma vez? Em algum momento já fez uma dieta, fez exercício e a balança não saiu do lugar? Ou tem aquela dor que ninguém explica, aquele incômodo que às vezes parece ser crônico? E se eu te dissesse que o seu corpo está te comunicando algo, está dizendo algo muito importante para você? Se eu te dissesse que o excesso de peso e as dores podem ser, na verdade, gritos silenciosos da sua mente inconsciente? Só você ficar até o final aqui, você que está assistindo ou que vai assistir esse podcast posteriormente, é só ficar até o final que você vai desvendar esse mistério. Eu sou o Enio Gonçalves e estou aqui exclusivamente para provar para você que o seu corpo fala. E hoje, ao longo dessa conversa aqui no podcast, nós vamos mergulhar em um tema que vai virar sua chave sobre saúde, bem-estar e autoconhecimento. Por muito tempo, a ciência ocidental nos fez ver o corpo como uma máquina, como se fosse separado da mente. Mas e se eu te dissesse aqui agora que existe uma sabedoria ancestral, muito antiga mesmo, e hoje uma ciência moderna que comprovam que o corpo e a mente são um só? Se eu te dissesse que cada dor, cada quilo a mais, cada imperfeição tem um significado profundo, você acreditar em mim? A gente ficou um tempo analisando toda essa situação, mergulhamos profundamente nessa sabedoria, nesse conhecimento, especialmente inspirado em livros, literaturas. Por exemplo, existe um livro muito legal que tem um tema Diga-me onde dói, que eu te direi por quê, de Michael Aldon, que mostra como a medicina oriental entende, a gente está falando de conhecimento aí, gente, de pelo menos 2000 anos já contextualizado. Mas se a gente pegar registros mais antigos ainda, é a história de 5.000 anos, a medicina tradicional chinesa. E ela entende que a doença é uma mensagem, um obstáculo para a nossa realização plena. E a partir desse e de outros conhecimentos, nós desenvolvemos o método mDNA, ou metamorfose do DNA. Essa questão já nos foi mencionada ou perguntada, se é ou se tem relação com algo esotérico. Não, absolutamente. Na verdade, o método mDNA é uma abordagem que une a neurociência, psicologia e sabedoria milenar para te dar um mapa da sua própria história. Porque, olha só, acredite, seu corpo te ama e está sempre tentando te proteger, mesmo que de formas que você ainda não compreende. Falando de proteção, por exemplo, dentro do método mDNA, descobrimos que muitas vezes o excesso de peso não é apenas sobre calorias. Ele tem uma função de sobrevivência para a sua mente inconsciente. Existem 3 funções principais, hoje já são bem difundidas, muita gente falando. Um cara que eu admiro muito, Elton Euler, que fez um livro falando disso também. Caracteriza-se 3 funções principais. E você provavelmente vai se identificar com uma delas ao longo da conversa de hoje. Então vamos direto para as funções? Tá ansioso, né? A primeira delas é a função de proteção ou proteger. Sabe aquela sensação que o mundo é perigoso? Que você precisa se blindar para se manter protegido dele? Sabendo disso também, a mente inconsciente pode usar esse excesso de peso como uma armadura invisível para se proteger de olhares, de situações desconfortáveis, se precaver de se expor e de se sentir vulnerável. Tudo isso, a mente inconsciente tem essa percepção e tem uma ação, uma reação para trazer proteção para você. Na verdade, é como se o corpo dissesse: se eu for maior, serei menos atraente, menos visível e assim me sentirei mais seguro. Isso pode vir de traumas do passado, como abuso, rejeição, ou até mesmo de sentir que sua beleza, sexualidade é uma ameaça para você ou para as relações que você mantém. Vou te dar 2 exemplos aqui. O primeiro já foi dito agora. A pessoa foi abusada e o corpo dela entendeu que aquele corpo é um atrativo para o abusador. Então ele muda, faz um corpo que deixa de ser atraente, para que não sofra aquele trauma novamente, ou aquela situação indesejável. Também acontece, especialmente esse é muito legal, porque tem um traço que é formado na época do conhecimento da sexualidade, entre 4 anos e meio e 5 anos e meio.
É onde ela começa a entender o que são órgãos genitais, enfim. Tem aquela curiosidade, e nesse mesmo íntere existe uma competição que é conhecida como complexo ou triângulo de Édipo ou complexo de Electra. É quando o menino tem a sua mãe como parceira e a menina tem o seu pai como parceiro. Só que ele percebe que a prioridade do pai ou da mãe é sempre o cônjuge, e aí ele fica jogado de canto. É como se ele tivesse perdido essa competição. E aí ele sente uma dor, que é a dor da traição. Automaticamente, para isso não acontecer de novo, essa mente inconsciente vai fazer um corpo que será exclusividade, sempre será prioridade, vai chamar atenção. Só que aí depois essa pessoa cresce, consegue perceber que a vida não é só sensualizar ou só atrair pelo corpo, que num relacionamento tem muitas outras coisas fundamentais, e automaticamente esse cônjuge é muito importante para ela. Tudo isso para a mente inconsciente, tá, gente? E aí o que acontece? Com medo de perder esse cônjuge ou colocar em risco esse relacionamento, porque tem um corpo atraente, aí ele molda esse corpo para deixar de ser atraente aos outros olhos. É por isso que existe até alguns comentários: meu Deus, como o fulano mudou! E não precisa falar o resto porque já sabe o que vem, né? Mas o ponto em questão é esse corpo, para ter proteção ou para manter um ambiente seguro, ele se moldou para eliminar qualquer risco. Existem conhecimentos, por exemplo, que quando fala de pele, ela é tida como a nossa primeira barreira. Então, normalmente, problemas de pele falam da nossa dificuldade de lidar com o mundo exterior ou com o mundo em torno da gente. O excesso de peso pode ser essa nova pele ou uma barreira de proteção contra esse mundo no qual nós estamos envolvidos. Não costumo fazer isso, mas eu vou falar. Uma vez atendendo um cliente, ele disse que tinha rinite ou sinusite que sempre atacava no mesmo ambiente. Olha só que interessante. E eu perguntei, mas que ambiente era esse? Ele, rapaz, eu já fiz de tudo, já troquei sofá, já troquei carpete, mas é quando eu estou na sala, sentado no sofá, naquele cantinho que eu quero relaxar, distrair, assistir minha TV, começa a atacar essa sinusite. Aí conversa vai, conversa vem. Em algum momento eu ouvi dele que aquele ambiente também era a hora que a esposa sentava para derramar todos os problemas e cobranças possíveis. Então era ele sentar no sofá que a esposa também sentava para começar a falar isso. Aí eu dei uma dica muito simples. Você quer tratar essa situação de forma mais simples ou mais elaborada? Ah não, está envolvendo a esposa, sabe como que é. Falei, então só muda de lugar para ter essas conversas. Aí ele resolveu ir para o quintal da casa dele, porque era um lugar que ele ia menos, automaticamente não ia ter essa irritação. O corpo faz memórias, lembranças de situações, e tudo aquilo que é desconfortável ele vai querer trazer posteriormente. E ele faz isso justamente pelas partes do nosso corpo. O nariz, por exemplo, vai ser relacionado com inconformidade, essa situação que a gente acabou de falar. E muitas pessoas têm alergia de pele. Tratam, colocam pomada, faz um monte de coisinha, nunca resolve. Mas por quê? Porque o ambiente onde desenvolveu essa alergia continua sendo o mesmo. Então ela tem que mudar o comportamento dela, especialmente. Ela precisa ajudar o ambiente, as pessoas, os relacionamentos a entender quem realmente ela é, posicionar-se dessa forma para que ela seja respeitada. E não é gritando, não é colocando o dedo no rosto que consegue fazer isso. Mas primeiro a pessoa precisa se conhecer, para começar no seu comportamento exigir como ser tratado. E isso ela vai aprender exclusivamente no método MDNA. A segunda função é o destaque. Parece contraditório, né? Mas para quem tem pavor de ser ignorado, esquecido ou abandonado, o excesso de peso pode ser um mecanismo inconsciente para ser visto. É muito fácil notar algo grande, muito mais do que quando é pequeno. Então, mesmo que seja para ser apontado, acusado, você está feio, você está gordo, você está enorme, mas de alguma forma foi alcançado o objetivo, que era apenas ter a atenção da pessoa esperada, amada, querida, enfim. É de uma maneira ruim, mas teve atenção, alcançou o objetivo. É como se o corpo dissesse: se eu for grande, ninguém vai me ignorar. Mesmo que falem do meu peso, pelo menos estão me vendo, estão se conectando comigo. Isso é comum
em pessoas que tiveram essa dor do abandono em um período da infância, é justamente saindo do ventre até 1 ano de vida, fase da amamentação. Aí essa dor agora precisa gritar para que essa pessoa seja notada. Pensa na boca, na verdade pensa no sistema digestivo. Esse traço de caráter que foi desenvolvido nesse período, saindo do ventre até 1 ano de vida, busca preencher esse vazio. Se a pessoa não pode se expressar, gritar, chorar, de alguma forma ela vai ter que preencher essa necessidade. Aí o que acontece? O corpo se expande para ser notado, mesmo que a atenção seja negativa. É uma estratégia de sobrevivência no ambiente que ela está inserida e nas relações também. E a terceira função é a força. Para quem se sente sobrecarregado, que precisa carregar o peso do mundo nas costas, o peso ou o excesso de peso pode dar uma sensação inconsciente de ser forte. É como se a mente dissesse: quanto maior e mais pesado eu for, mais forte terei para suportar os problemas dos outros ou os meus próprios problemas. E eu vou me colocar como exemplo nesse sentido. Esse projeto ele passa a existir no período do desfraude da criança. Talvez a mãe ou alguém que cuidava dela jogou a expectativa de que ela fosse avisar quando tivesse necessidades fisiológicas, fazer o cocô, xixi, não conseguiu avisar, só viu o negócio saindo. Aí sujou a roupa, fez no chão, enfim. O que é fato é que não obedeceu o comando de usar o piniquinho ou de avisar para ser levado até o vaso sanitário. A reação que papai, mamãe ou a pessoa que está cuidando dessa criança normalmente é de frustração e decepção, transparecido nas palavras e também no semblante. A criança percebe aquilo e nessa fase ela tem noção de muitas coisas, até mesmo do comportamento do ser humano, e fica triste porque decepcionou a pessoa amada. Aí agora ela vai fazer um comprometimento consigo próprio inconscientemente para que isso não aconteça novamente. E isso passa a ocorrer durante a vida inteira da pessoa. Então talvez você conheça alguém que carrega o peso ou quer salvar o problema de todo mundo. Para dar conta dessa sensação, desse pensamento da mente inconsciente que ela tem, o corpo tem que ser moldado, tem que ficar forte. E aí onde eu me coloco como exemplo, minha esposa engravidou. Naquele momento, para o meu inconsciente, eu tinha que ter um corpo mais forte para dar conta do recado, de cuidar da minha vida, da minha esposa, porque eu sinto que realmente essa é a minha obrigação. Eu aceito plenamente isso. Eu acredito que é o papel do homem, na verdade. E agora da minha filha. Então esse corpo tinha que ganhar volume para inconscientemente trazer essa sensação de poder, de força. Você pode até pesquisar depois nas nossas redes sociais, no Instagram, no próprio YouTube, e vai ver quando a gente lançou o Fardo Zero, que foi esse link que eu tive. Depois eu fui pesquisar um tanto a mais e confirmou essa percepção. Então o corpo se molda também para te dar força, para estruturar toda essa bagagem que você pretende carregar. E eu estou falando apenas, gente, de carregar a responsabilidade sobre a minha vida, da minha esposa e da minha filha, que é o normal do ser humano, ou deveria pelo menos. Como é que vai ficar o corpo da pessoa que quer carregar o peso não só da sua família direta, marido e filhos menores de idade eu estou falando, tá? Mas de parente, de irmão, de pai, de mãe, de tio, como é que vai ficar? Então esse corpo realmente tem que se estruturar para isso. Então o corpo que ganhou esse volume todo, toda essa força, esse molde, é muito comum em pessoas que assumem responsabilidades excessivas, que são burro de carga da família ou do trabalho ou do ambiente que ela está inserida, nos seus relacionamentos. O traço de caráter desenvolvido nesse período do desfraude busca não decepcionar. Aí ele vai ter que ter um corpo bem robusto para suportar toda essa pressão. A coluna, que representa a sua postura diante da vida que você tem, os ombros, que é justamente onde carrega o peso, todos eles são alterados. Os rins também ficam sobrecarregados. Os rins representam a capacidade de suportar e eliminar esses pesos. Algumas pessoas associam os rins diretamente com medo. Por quê? No medo você libera cortisol. E o cortisol serve para quê? Para você entrar no modo luta e fuga. Então você tem que esvaziar esse corpo para você ficar mais forte, mais ágil para lutar ou para correr. Se você sente forte apenas quando tem peso, seu corpo pode estar usando essa estratégia. Então faça uma reflexão sobre sua vida, quando que você ficou mais forte, maior
o que você estava passando, o que você sentia naquele momento. E aí você vai chegar à conclusão se faz sentido esse pensamento ou não. Muito bem, você se identificou com algumas dessas funções? Eu falei para você que quando você ouvisse aqui o que eu tinha para dizer nessa conversa, ia te levar à reflexão, não falei? Você não precisa falar para mim, tá? Mas é provável que sim. Então, ó, no método MDNA, Metamorfose do DNA, nós vamos te dar um mapa, vamos colocar na sua mão para entender qual que é a função do excesso de peso na sua vida. Qual que é a função das suas dores crônicas. Ai, meu joelho, ai, minhas costas, meu pescoço, essa dor de cabeça que não passa. Tudo isso para te ensinar como solucionar tudo isso. Você vai conseguir perceber se isso está te dando proteção, destaque ou força. E vai conseguir fazer uma mutação, aí onde entra a metamorfose, consciente para incluir na sua vida formas saudáveis de comportamento, que vai te dar tudo isso, proteção, força, destaque, sem precisar alterar o seu corpo, tanto no excesso de peso quanto nas dores crônicas, ou até mesmo desenvolvimento de patologia, para que posteriormente seu corpo não precise mais reter tudo isso que hoje tem te sobrecarregado. Tudo que eu trouxe para vocês hoje aqui é só um pedacinho, na verdade é a pontinha do iceberg, para que te dê entusiasmo para você mergulhar fundo e começar a decodificar a linguagem do seu corpo. Onde você vai fazer isso? Método MDNA. Eu estou aqui para isso. Obrigado pelo convite e vou continuar fazendo essa propaganda. As pessoas precisam saber disso. Mas ó, se mesmo assim você tem alguma dúvida, se realmente isso funciona, se realmente vai te fazer bem, se precisa de mais informações para você entrar no método, tem uma novidade maravilhosa para você aqui. Ó. Nos dias 30 agora de julho, 1º e 2 de agosto, 3 dias seguidos, nós teremos um workshop gratuito, transmitido pelo Zoom, no conforto do seu lar. Você vai poder entender um pouco mais a respeito disso. Nós vamos ter atividades lá, onde você experimentando, vendo o resultado no seu corpo, e isso acontece muito rápido, aí vai te dar confiança, vai nos dar credibilidade para você fazer parte dessa imersão tão maravilhosa. Gente, a gente está falando de transformação, de metamorfose, viver a vida dos sonhos, isso é fato. Você só não tem vivido isso até hoje porque existem bloqueios instalados na sua mente inconsciente, crenças limitantes, percepções alteradas sobre a vida, e tudo isso a gente consegue trabalhar nesses 91 dias, que é o tempo da imersão, para que você realmente viva uma vida inesquecível. Inclusive, vou anexar aqui o site, onde vai te trazer mais informações que você vai poder pesquisar tranquilamente e decidir se ali mesmo você já entra ou se você faz a matrícula para o workshop. Então, definindo, nesse workshop você vai entender o porquê de tudo isso. E é nele também que você vai dar o primeiro passo para a sua metamorfose. É gratuito, ao vivo e é transformador. Agora eu vou mandar um recado para onde que eu olho aqui. Para você que está assistindo esse podcast, vá no link, está lá na descrição aqui, entra no site e faça sua matrícula para esse workshop. Viva, sinta na pele o que é o método MDNA e após isso é só mergulhar com a gente para obter também a sua metamorfose. Te vejo lá, hein? Ó, 30 agora de julho, 1 e 2 de agosto.